Salve, bonito. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Vou te gravar um áudio só para me comunicar melhor, enfim, mas vou tentar ser rápido. Amor, eu não sei se você já tá sabendo, você ficou sabendo do Rinaldi Dígilio? Do decreto, que foi lançado um decreto hoje de que todos os equipamentos culturais públicos eles vão ter que ser cedidos para a igreja. Eu não sei se você viu isso, mas é um decreto que diz que as aglomerações que não vão ser mais permitidas aglomerações por causa da Covid-19 em equipamentos públicos culturais, só vão ser permitidos em cultos e eventos religiosos. Então, todos os equipamentos públicos vão ter que ser cedidos para a igreja. E aí eu fiquei até pensando, eu não sei o quanto isso reverbera no teatro de container, porque eu sei que o teatro de container é essa parceria aí público-privada e tudo mais, mas eu não sei o quanto isso reverbera e já está acontecendo tanta coisa que enfim, é, vai ter um ato hoje à noite, na Avenida Paulista. E até queria saber se você vai, se a gente podia ir juntos, porque eu pensei até da gente se encontrar uma galera antes no Teatro de Container, pra gente se articular, pra gente pensar em alguma coisa, pra gente levar a bicicleta. A gente podia levar a bicicleta pro ato, pensar em alguma coisa que a gente possa falar juntos. Enfim, eu não sei, eu não sei. É, Você é a primeira pessoa que me passou pela cabeça quando eu li isso. Primeiro pelo teatro, mas por saber que você manja tanto dessas coisas e eu até pensei que pudesse me tranquilizar falar com você, porque você sempre sabe tanto dos caminhos. Enfim, amor, você vai no ato, você tá sabendo, você tem alguma novidade sobre isso, enfim, me fala. Acho que a gente podia tentar se encontrar hoje antes no teatro para poder ir todo mundo junto para Paulista. Enfim, muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo para lidar, sabe? Mas é isso, me fala, me manda uma mensagem, a gente vai trocando ideia, tá? Um beijo, te amo. Oi, Sam, tudo bem? Como você tá? Eu tô aqui na zona, no meio da mudança, entre uma casa e outra, pintando as coisas, mas, eu tô te gravando por um negócio que eu fiquei sabendo hoje muito bizarro. A gente teve reposição hoje, teve reunião de pais e mestres e tá rolando um papo sério, assim, de um decreto que tá querendo acabar com as creches municipais. E aí vai rolar hoje um protesto mesmo, um ato lá na Paulista, hoje à noite. A gente estava combinando alguns professores assim de marcar uma presença e eu queria saber, eu sei que você com certeza vai ficar puta também, vai achar um absurdo. Queria saber se você não vai, se a gente não combina. A gente aproveita para se ver um pouco. O que que você acha? Beijo. Oi, meu preto. Deixa eu te falar, eu estou indo lá para Paulista, tá bom? Você deve estar sabendo, não sei, saiu agora. Você deve estar sabendo já do decreto da desapropriação de toda ocupação de moradia e todos os partidos, né, todas as correntes, toda a militância está chamando o pessoal para Paulista agora à noite. Eu já estou indo, porque já estou saindo aqui da escola, já estou indo direto lá para Paulista. E daí a gente se encontra lá. Tá foda, porque é um decreto federal, entendeu? E, por exemplo, estou sabendo da ocupação Mauá lá, perto do container, que o pessoal já está saindo, estão todos lá do lado de fora, porque baixou polícia, baixou tudo, né, para esse despejo. Então, deixa eu te falar, a gente vai se falando, tá bom, meu preto? Eu estou indo agora direto para Paulista. E todos os movimentos políticos agora estão chamando para agora à noite. Eu acredito que, sei lá, a partir das 18, 19, né? E a gente vai se falando para a gente se encontrar lá. Beijo, meu preto. Puta, mano, mas agora mudando um pouco de assunto, né, pra um lado um pouco pior, eu tava vendo aqui o Instagram e parece que tá rolando um movimento aí dos vereadores bolsonaristas em São Paulo que querem meio que proibir, eu não entendi direito, estão fazendo um projeto de lei que, tipo, o restaurante não pode se denominar vegano, vegetariano, esse negócio assim contra a causa animal, sabe?
não sei se vem nessa onda do rodeio ou não. E aí o restaurante tem que ser restaurante, não pode ser vegano ou vegetariano. E aí eu tava vendo, o pessoal vai fazer um protesto, né? Vai se juntar aqui na Paulista às 18 horas aí pra ser contra isso, né? Não faz o menor sentido. Aí eu vou lá, né? Acho que é importante a gente, principalmente agora, depois dessa visibilidade, aparecer lá. Não sei se vai conseguir vir. Aí você já fica também pra semana aí, quiser dormir em casa. Vê aí o que você acha, beleza? Um beijo. Oi, Vi. Deixa eu te falar, mudando de assunto, eu fiquei sabendo aqui, por um médico, um colega aqui que passou agora comigo aqui no departamento, que vai ter um evento hoje na Paulista, às 9 da noite. A gente estava conversando de motorhome, né? Que ele também quer comprar um. A gente estava falando, enfim, disso e ele me falou que hoje, olha a coincidência, que hoje vai ter um evento na Paulista às 9 da noite que vai reunir é, famílias que curtem viajar o mundo através principalmente de trailers, de motorhomes, de fazer camping, enfim. E que esse evento vai durar 2 horas e que vai ter como foco a aproximação de mães e filhas que vão fazer um passeio, um tour de 2 horas. Parece que começa às 9 da noite e vão entrar numa van ou no micro-ônibus, eu não entendi direito, e vão mãe e filha, né? Mães e filhas. E vão fazer esse passeio por São Paulo. E diz que tem algumas surpresas, algumas coisas que vão mudar a forma do relacionamento entre mães e filhas. Eu perguntei para ele mais detalhes, mas ele falou: cara, vai lá, né, vai com a tua mulher. Eu falei para ele, né, que a gente tem a Isabelle. E ele falou, leva elas, ou pede para elas irem, que é às 9 da noite. Eu falei, mas que região da Paulista? Ele falou, mais ou menos na região ali do MASP. E, enfim, aí eu tô te passando, não sei, para ver se você acha alguma coisa, mas aí eu posso levar vocês, a gente marca para ir hoje à noite lá. Olha que coincidência incrível. Gato, acabei de receber uma mensagem de uma amiga. Eu não sei se você conhece, eu acho que você não conhece, mas enfim. Ela decidiu que ela vai parir, ela já entrou em trabalho de parto, e aí ela decidiu que ela vai parir simplesmente na Avenida Paulista como um protesto, assim, como um ato político. Ela vai tá indo para lá daqui a pouco, e aí ela tá convocando mulheres para comparecer. E, enfim, e eu tô meio assim, não tô nem sabendo como falar, porque quero saber se você quer ir comigo. E tô meio chocada, assim, com essa proposta, enfim, com esse ato e com esse convite. E aí tô repassando esse convite para você. É isso, é hoje à noite. Enfim, a gente não sabe exatamente que horas, mas hoje, né? O convite foi mandado agora. Enfim, não diz aí, tá bom? Beijo. Naquele dia, cada um dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta receberam um motivo muito sério para saírem de suas casas. Após as mensagens, algo aconteceu. Você não acordou bem hoje. Foi uma noite difícil. A coberta muito pesada, o travesseiro muito alto, os pés descobertos. O sono leve, vigília e sono misturados, como se essa noite tivesse sido uma eternidade de pequenos incômodos. Um calor, faíscas, chamas. Você está numa praça. Não se sabe se é sono ou se é vigília, e está sendo queimado vivo. O fogo é muito quente e consome sua pele. Você sente o enrugar dos seus tecidos, a mudança da forma, da textura, do cheiro. Sente as sinapses falharem. Sente a eternidade que pulsa em tudo quando algo arde. Sente que não sente mais. Quando a chama apaga por completo o seu cérebro, você acorda. Você não está bem. Sua muito.
Vai ao banheiro, levanta a tampa da privada, faz xixi, sente a tampa fria, as pernas moles, os pés no chão. Abre a torneira para lavar as mãos. Não tem água. Então, você se olha no espelho e vem o maior susto de toda a sua vida. Quem está ali? Você toca seus traços, sua boca, abre seus olhos, olha dentro de suas pupilas, tenta encontrar um mínimo detalhe familiar. Os cabelos estranhamente castanhos, ruivos, negros, enrolados, lisos, finos, espessos, grisalhos, as unhas roídas e pintadas. Você sente que algo não está bem. Vai até a cozinha beber água. Não tem água. Olha para o relógio, 2h. Você abre a porta e sai na calçada. Quando olha para o lado, ao menos mais 10 pessoas descabeladas em pijamas estão na frente das portas de suas casas, com os olhares perdidos, as mãos inquietas, os passos circulares. Você percebe que ninguém está bem. Olha no relógio da rua, 2h. Os minutos, igualmente confusos, não caminham. Um zoom out na câmera do mundo nos faz ver dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas descabeladas em pijamas perdidas na frente da porta de suas casas. O relógio marca 2h deste dia, o dia em que o mundo perdeu a memória. Você sai tropeçando. Pergunta para a senhora ao seu lado se ela sabe o que está acontecendo. Ela lhe oferece um chá. Você entra em sua casa e aguarda. Ela volta e se desculpa. Ela pegou o canecão, mas não se lembrou de como fazia um chá. Você tenta agradecer, mas não se lembra como se agradece. Um estrondo na porta. Um homem de olhos esbugalhados quebra o vidro, pois não se lembra de que portas se abrem girando as maçanetas. A senhora do chá e o homem de olhos esbugalhados se encontram. Se olham. Ameaçam se reconhecer. Há algo de familiar que lhes escapa. Na rua, um homem engravatado caminha de 4 e para no semáforo. Ele se esqueceu que é humano, caminha como quadrúpede e respeita regras impostas para automóveis. Uma mulher olha esta cena pela janela. A lente dos óculos embaçados. Algo nela permaneceu intacto. Enquanto à sua volta a cidade era abatida por um estranho sequestro subjetivo, onde a memória de cada uma das pessoas estava em cativeiro desconhecido, a dela permanecia intocada. Por baixo de seus cabelos os pensamentos iam bem, iam salvos. Talvez porque não estivesse galgada neles. Talvez porque sua barriga, já de quase 40 semanas, puxasse todo o sangue de sua cabeça e ela conseguisse simplesmente existir, sem a neblina torta dos pensamentos. Nos primeiros meses ainda se punha a serviço da mente e das perturbações impostas por todos os pensamentos que andam em círculos debaixo dos nossos cabelos. Mas, quanto mais a barriga crescia, mais ela precisava ocupar espaço dentro da mulher. Mais o ser que ali habitava precisava largar a mulher para formar-se. E então, toda a energia dedicada para as sinapses foram absorvidas para ele. A mulher conseguia apenas olhar o mundo com uma lucidez invejável, sem a miopia dos pensamentos que colorem a realidade em tons equivocados. Portanto, quando o dia amanheceu e as pessoas todas foram acometidas por essa estranha pandemia de esquecimento, ela restou intacta. Esquecer era apagar as roupas coloridas por cima das palavras e dos pensamentos. Esquecer era perder o acesso a todas as cascas que constituíam cada momento vivido. E ela, a mulher, já não colocava mais cascas nas coisas. Estava fabricando órgãos, formando mãozinhas e dedinhos. No mundo onde todos interpretavam a realidade segundo suas cascas, ela estava apenas sendo real. E ser apenas real salvou a mulher naquele dia. Portanto, ela, que assistia a tudo inequivocamente por trás dos óculos embaçados, enxergava mais que todos. Fechou a janela e veio a sua primeira contração mais forte.
boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a sua geografia ou momento. Na internet, não existem enganos temporais ou geográficos. Ou será que sim? Ouvintes, essa é a frequência 33.3 e não é todo dia que se acessa a frequência do fim do mundo. Se você chegou até aqui, é porque conseguiu se desfazer de todas as suas memórias. Na fissura entre a matéria das coisas e nossa visão de mundo, existe uma pequena brecha, que é a frequência específica que só acessa quem está no limbo físico entre a mente e o mundo. Desejo e realidade, utopia e distopia, causa e consequência, fato e versão, história e registro. Quando você se despede de tudo, cai nessa frequência. Essa brecha, ouvintes, é a frequência 33.3, uma discreta rádio. Hoje, o mundo será recomposto em 3 atos. O universo existe graças a 3 forças: criação, conservação e destruição, nossos 3 atos. E você escolhe a ordem que quer remontar o mundo. Fique calma, fique calmo, porque vamos juntos. Vou contar de 10 até 1. Quando chegar em 1, você estará num estado de profundo relaxamento, pronto para embarcar na frequência 33.3. Ao final, quando eu estalar os dedos, você poderá abrir os olhos. 1. Feche os olhos e relaxe. 2. Presta atenção em sua respiração. O ar entra e preenche todo o seu corpo, trazendo vida. 3. Segure o ar alguns instantes. Sustente essa vida em você. Agora você conserva a vida que entrou dentro de você. 4. Expire calmamente, desapegando desta vida que está aí dentro, abrindo espaço. 5. Sustente o vazio depois de expirar. 6. Nesse vazio, você é livre para escolher. Pode criar, pode manter, pode destruir. 7. Se você escolher criar, irá preencher esse grande espaço vazio com ações que considera importantes para o mundo hoje. 8. Se escolher conservar, manterá a ordem das coisas que considera a base do mundo, a estrutura que sustenta tudo e que não pode ruir. 9. Se escolher destruir, eliminará tudo que está à sua volta. Não pode escolher salvar nada. Lembre-se que a destruição não é seletiva. Ela precisa ser total para compor a perfeição desse ciclo. 10. Você se torna um desses 3 Deus e entrega seu poder nas mãos de uma mortal, uma mãe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir os olhos. Caro ouvinte, você está no ato
o fogo. Mantenha os olhos abertos até segunda ordem. E boa viagem. Naquele dia, todos se puseram para fora de suas casas, decididos a nascerem novamente. Estavam exaustos, cansados, desarmados, agredidos, indignados, raivosos, deprimidos, desesperançados, violentos. De repente, a multidão dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta
era apenas um conglomerado de ossos, músculos, tecidos e sinapses em curto-circuito. Estavam em curto-circuito. Dizem que a violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Foram incontáveis séculos de necessidades ignoradas por um sistema que eles mesmos haviam concebido, do qual faziam parte, ao qual estavam amalgamados. Essa legião de seres desmemoriados se dirigia agressivamente ao ventre da grande mãe. Desejavam recomeçar. Não importava a qual preço, desejavam voltar para o útero. Essa era a única forma que sabiam morrer, renascendo. Apenas ignoraram que um útero prepara o ser de dentro para fora. Não se nasce de fora para dentro. A humanidade saiu mais humana do que nunca, varada, faminta, inegociável, possuída. A legião subia a rampa, nua, descabelada, cega, com um único propósito: voltar a ser embrião, retornar ao cerne de si. Os olhos esbugalhados, o falo pronto para furar o ventre. Possuídos por uma força descomunal, chegaram ao local onde se encontrava a grande mãe e seu ventre. A humanidade forçou as pernas da mãe. Amarraram cada perna em postes e decidiram que entrariam novamente no útero do mundo. Naquele dia, a humanidade estuprava Deus. Entrava à força dentro do portal sagrado do qual tinha saído. A mãe coube parir. Quando o sol tocou o horizonte, as tochas foram acesas. Quando o sol se retirou, fogo. Em 1 minuto, 500.000 pessoas morreram. O som foi de uma queimada de fogos. Na virada do ano. Mas só durou 1 minuto. O minuto seguinte foi silêncio. Sentimos a presença da morte. O silêncio deu lugar ao vazio. O vazio tomou a todos. Não era só a cabeça que estavam vazias. O coração, o pulmão, a boca, tudo vazio. Todos experimentaram o vazio da perda. O vazio da pedra. Um raio caiu em uma árvore. A árvore de pé em chamas parece gritar um enorme trovão. Uma voz foi ouvida. Uma voz foi ouvida por todas. Essa voz nunca tinha sido ouvida e de repente, depois do trovão, uma voz foi ouvida. Uma voz foi ouvida por todos. Precisávamos chegar no vazio, no fim, no precipício para ouvir a voz. Como se precisássemos de silêncio absoluto da razão, do amor, da fé para ouvi-la. A voz falava coletivamente, falava de sentir, limpar e nutrir. Mas a voz não estava no ar. Não movia ondas sonoras, não dava para gravar. Era o tipo de voz da consciência, mas uma consciência coletiva. Uma consciência com subjetividade necessária para aceitar toda a vida, sem discriminação de espécie, onde mineral, vegetal e animal são só uma coisa. A consciência da árvore em chamas, então tudo ficou claro como um relâmpago. A árvore falou. E falou mais, muito mais. Mairame pausape mirauaika uracan rename. Maiarape mal pausape paraná aiwa aiwaka kuya. Maiampe pausape pirá apimampi pupi panhe pc pendedete chihuahua umbaú ricowawa. Com a árvore em chamas, tudo desapareceria. As pirâmides, Atlântida, os testamentos xamânicos hindus, tudo. A ciência, a filosofia, a política, a arte, a cultura, os conhecimentos ocultos, os maias, tudo desapareceria dos registros e da memória. Todos arderam em chamas com esta árvore, até o dia seguinte, quando não mais se identificaram frente aos próprios espelhos. Fim deste ato. Pode abrir os olhos.
Caro ouvinte, você está no ato As Vestes. Feche o olho e boa viagem. Nasceram duas crianças idênticos. No exato momento em que nasceram, foram vestidas pela mãe. A um coube uma roupinha amarela. Le tocou uma ropita amarilla. Ao outro, azul. Os irmãos cresceram podendo ser identificados apenas pela cor da roupa. Quando ficavam nus, era impossível distinguir quem era quem. Nem eles mesmos podiam supor a própria imagem frente ao espelho e afirmar com certeza o próprio nome. Aliás, bem lembrado, eles ganharam com as roupas nomes. Então, esses serzinhos idênticos eram agora um nome e uma roupa. E cada um começou a contornar o mundo com a sua existência e fazer sua história. E a realizar sua própria história. Aos poucos, metade do mundo seguiu o homenzinho amarelo. E metade do mundo seguiu ao hombrecito azul. Os dois lados queriam a mesma coisa. Sin embargo, cada lado lo queria de uma maneira diferente. Com o passar do tempo, os homenzinhos não conseguiam mais entender o que o outro falava. Eles, ainda idênticos, por baixo das roupas e dos nomes, não falavam mais a mesma língua. E por detrás de cada um deles, todas as pessoas do mundo não mais se compreenderam. Não conseguiram mais compreender-se. Siri, Alexa, Bixby. Mulheres, inteligências artificiais. Comandam nossos celulares, nossas agendas, nossos passos, nossa vida. Sabem o que nós queremos, para onde fomos, para onde vamos, onde estamos, o que pensamos. Cuidam de tudo para nós, por nós. Não conseguimos vê-las, somente uma voz presente em nossos smartphones, iPhones, mas que são onipresentes, oniscientes e onipotentes. Porque por mais que a gente queira se desvencilhar delas, é impossível. Elas estão no ar, nas correntes invisíveis de Wi-Fi, que assim como o ar, não conseguimos enxergar e hoje não conseguimos viver sem. Pois então, eis que Deus, esse ser também onipresente, onisciente, onipotente, porém anônimo para todos nós, resolve se levantar da grande montanha para nos mostrar todo o seu comando. Ele é quem sabe de todas as coisas. Ele é quem controla as fases da lua, as marés, o ar que respiramos, quem nasce, quem vive, quem morre. Ele é o Ser Supremo. Em frente a tudo isso, Deus, até então, no nosso imaginário, um senhor velho de barbas e cabelos longos e brancos, levanta-se e se mostra como realmente é. Uma mulher grande, robusta, grávida, de cabelos longos, pele negra e forte, muito forte, porém com voz doce e calma, assim como as vozes de Siri, Alexa, Bixby. A humanidade demora a acreditar que aquela mulher é Deus. Não pode ser que Deus seja uma mulher, depois de milênios de homens escrevendo sua história e tomando as decisões da humanidade. Não acreditando naquela Deus-mulher, os homens pegam suas deusas, que estão em suas mãos, e travam uma guerra com aquele Deus. Como Deus sabe de todas as coisas, ela decide se sentar e esperar calmamente a guerra travada contra ela acontecer. É uma guerra digital, com muitas postagens no Instagram, Facebook, vídeos no YouTube, informações no Google, pessoas guerreando por likes, pessoas lutando para ver quem tinha razão, pessoas vociferando suas verdades, uma batalha longa, muito longa. Enquanto, em sua sabedoria, já sabia o que iria acontecer. As pessoas começaram a morrer, mas não com armas físicas. As pessoas começaram a morrer por falta de likes, por não serem ouvidas, por gritarem demais, por quererem ter sempre razão, por acreditarem que a verdade delas era real
por não suportarem a opinião contrária de seu vizinho. Com o tempo, tudo isso se tornou um veneno letal contra a humanidade, e essa foi se dizimando pouco a pouco. Porém, a lua continuou a aparecer, o sol a nascer e a maré a subir e a descer. E então, a grande mãe, investida do poder de Deus e distribuída em milhões de aparelhos que organizavam a vida dos homens, numa manhã, resolveu lhes pregar uma peça. Disparou mensagens para tirar as pessoas de suas casas e, no momento seguinte, apagou seus cérebros. Parecia vingança de uma entidade magoada, mas, na verdade, era a única forma de resgatar o que havia se perdido, desintegrando toda a história recente. Naquele dia, cada um dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta receberam um motivo muito sério para saírem de suas casas. Após as mensagens, algo aconteceu. Às 4h20 da manhã, um trabalhador no ponto de ônibus a caminho do trabalho sabe que será um dia longo. Era um dia comum. Comum como outro qualquer. Todas as manhãs a cena se repetia. Ela sabia das suas obrigações e deveres e não costumava fugir deles. Vivia sua vida já há alguns anos como se robô ela fosse. Não pensava muito no que fazia, apenas fazia porque lhe cabia. Mas aquela manhã tinha um ingrediente diferente. Há alguns dias ela vinha escutando um carro de som que passava pela vizinhança, convidando todo mundo para comparecer a um evento muito especial. Um cartaz colado no ponto com a cola ainda fresca é a novidade, algo novo na rotina do trabalhador. O cartaz tem a data de hoje, deixa claro que hoje será um dia longo. Dentro do ônibus olha pela janela e vê pichações, cartazes, placas, bandeiras, panfleto. No Twitter, Face, no Insta, até na Globo. Está tudo falando sobre o dia de hoje. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu. O que sabiam era que um ato, sim, um grande ato, o maior ato de todos vai acontecer hoje. Um tal de ato estava sendo preparado. Ela não costumava sair de casa porque não lhe sobrava muito tempo. Precisava cuidar dos afazeres. Mas aquele convite ficou martelando na sua cabeça o dia todo, a noite toda. O relógio bateu meio-dia, a boca do trabalhador com fome rebolava para engolir a seco farinha com pinga. A TV do bar foi interrompida. A tela preta deixava claro que não era o mesmo jornal do meio-dia, não era programa, nem um novo comercial. Alguma coisa estava errada. Sabiam que tinha a ver com o ato, o grande ato, o maior ato de todos. Alguém havia invadido a emissora e começava a passar um vídeo dizendo a hora e o local do ato. Nem acabou a transmissão e enormes congestionamentos começaram a surgir em torno do local indicado. Era certo que o tamanho da barriga e os movimentos da criança sozinhos já eram suficientes para lhe tirar o sono, mas desta vez era diferente. Seus pensamentos pareciam um trem desgovernado. Mesmo que ela tentasse controlar, era impossível. Estava refém daquele carro de som. Precisava descobrir o que estava para acontecer. Homens barbudos de camisetas vermelhas e boné do MCT começavam a chegar aos montes. Vinham também homens engravatados, moleques de skate e senhores com suas bengalas. As mulheres livres com os seios ao vento, sovacos cabeludos chegavam aos montes. Mulheres comprometidas com os seios presos nas duras armações de ferro dos sutiãs e sovacos debrilados chegavam aos montes. Foi até o ponto de ônibus mais próximo para ver se alguém podia lhe contar o que estava para acontecer. Jovens da periferia armados com sangue nos olhos chegavam aos montes. Jovens burgueses com um bolso cheio de tédio e indiferença nos olhos chegavam aos montes. Para que serviria esse ato? O que queriam conseguir com ele? Ficou intrigada. E sua vida, sempre tão pacata e sem sentido algum, ganhara ares renovados. Só a quantidade de pessoas vendendo coisas já faria um grande ato. Todos os camelôs ambulantes de trem estavam indo para o ato. Todas as feiras da cidade estavam no ato. A polícia, o exército, a aeronáutica, a marinha marchavam para o lugar. O ato
Era uma força da natureza, era como uma tsunami imparável, controlar as pessoas já não era possível. A luta era iminente. Enquanto os Ubers não paravam de trazer pessoas, ônibus começavam a ser apropriados pelos ativistas. Passavam em todas as favelas, comunidades, CDHU, BNH, Singapura. O ato começou a se formar. Tinha agora algo para pensar, algo que a sequestraria daquele marasmo. Lembrou-se da sua bisavó. Não conseguiu fazer a conexão nem entender porquê da lembrança. Por que viera tão forte? Sua bisavó era mulher forte, mas muito forte. Destemida e ousada ao extremo. Sempre contava histórias de seus antepassados e de como eles lutavam por suas crenças e ideais. Era nítido como ela se orgulhava deles. As histórias que contava eram sobre a relação do homem com a sua terra e como ele estava matando a galinha dos ovos de ouro. Ela se lembrou de como ficava confusa e quase nada entendia. Era tudo muito enigmático para ela. Mas mesmo assim, gostava muito de ouvi-la falar sobre eles. Na frente caminhavam lado a lado, os peões, os patrões, o linha de frente e os linhas de trás, o punk, piriguetes, coxinhas, petralhas, skatistas, o disciplina do PCC, lideranças de movimento de luta e os proprietários dos imóveis de ocupação, tinha as trans, os loucos, noias, putos, mendigo, tinha os tios do pavê, os avós de saia, as mães da família e as mães sem família. Estava prestes a parir seu primeiro filho. Não conseguia entender por que, de uma hora para outra, estava tão obcecada por aquele ato. No meio, defensores dos direitos humanos, professores, agentes de saúde, trabalhadores do campo, trabalhadores da indústria, trabalhadores de aplicativo, quem não trabalhava, os desempregados, os malandros. Também tinham os criadores de aplicativo, os concursados, os empreendedores, cozinheiros, costureira, astrólogos, médicos, advogado. Tinha também a parteira. Vinha 2 crianças gêmeas, uma azul e a outra amarela, de mãos dadas. Foram minutos estranhos, um misto de angústia, medo, excitação e curiosidade. Desceu no local indicado para o início. O ônibus ficou vazio. O local já estava cheio de gente. Ela olhava para todos os lados. Para onde olhasse, via gente saindo, das lojas, da igreja, do supermercado, todos fechando as portas. Podíamos passar dias nomeando quem estava ali no meio. Era impossível saber quem estava ali no meio. Era tão grande a multidão que todos eram apenas multidão. E uma multidão pode ter grandes nomes. Grandes nomes da música, grandes nomes do cinema, da TV, do YouTube, grandes nomes da literatura, influencers digitais, políticos de esquerda, de direita, do centrão, do raio que o parta. Estavam nos partidos nesse dia. Muita gente foi se aglomerando. Todos queriam saber o que estava para acontecer. Ela queria acompanhar, mas de maneira intuitiva ficava mais afastada da grande massa de gente. Todos falavam muito, mas era difícil entender o que diziam. Era como se as palavras fossem desconexas e totalmente inaudíveis. Ela entendia cada vez menos o que aconteceria dali para frente. Todos eram multidão. Ali eram ninguém. Era uma função, um serviço, o ativista e o ato. O ativista era só uma ferramenta do ato. O ato era o grande ator principal da história. Era o ato ponto de virada da humanidade. Era através desse ato que o ser humano sairia da pré-história. O céu estava escuro. Não por conta do horário. Era uma tempestade que se aproximava. Começou a ficar preocupada. Estava sem guarda-chuva, mas inexplicavelmente seguiu acompanhando aquela procissão. Todos vibravam como se estivessem em festa. Ela se sentiu orgulhosa por estar lá. Não sabia explicar nem entender o porquê. Sem motivo aparente, ela resolveu se misturar na multidão. Foi avançando por entre os passantes. Todos abriam espaço para sua passagem. Não era noite ainda quando o capitão Messias, o eleito, escondido muito longe dali, tentava morder o calcanhar da história. No intocável mausoléu da culpa, na beira da piscina do povo, a máquina pública desgovernada vota secretamente, criminaliza a luta, proíbe o ato. Às pressas, os ratos e reis, donos do capital, jogavam malas de dinheiro na mão armada da milícia, porcos prontos para matar. O discurso do ditador, com medo, tomou a TV, a rádio, a internet e as cabeças vazias. Aí estava a pré-história, nas cabeças vazias.
Foram anos de necropolítica para alcançar o sucateamento da consciência necessária para esse momento, e eles fizeram bem o seu trabalho. O medo motivava os cabeças vazias. O governo fez o que sabe fazer, espalhar o medo. O resultado foi imediato. A mobilização para defender a pré-história fez frente ao ato. Era maior que o ato, subjugaria o ato. Uma muralha de fantoches fazia um trabalho sujo da pré-história, tentando impedir os ponteiros do relógio de trabalhar, impedir o tempo de avançar. Como um vulcão em chamas, encontrando uma tsunami, tudo virasse pedra. Assim a idade da pedra estaria mantida. Eles seriam a areia do templo dentro da ampulheta, mantendo o ciclo da pré-história. Mas a cabeça vazia é morada do diabo, e o diabo quer barbárie. A barbárie não tem limites e nem fim. O levante era a oportunidade de regredir mais a humanidade, deixar mais longe o ponto de virada. A pré-história precisava voltar do começo, muitos do ato. Ela imaginou que seu estado era o responsável por essa aparente gentileza. Estava enganada. Todos a olhavam como se a reconhecessem. Sentimentos confusos a acompanhavam. Sentia-se respeitada e reverenciada. Nunca antes tivera essa sensação. Indescritivelmente foi se sentindo cada vez mais fortalecida. Novas sensações começaram a invadir seu corpo. Um calor intenso, uma espécie de chama percorria todas as suas entranhas. Apesar da total estranheza, sentia-se segura e protegida para seguir em frente. Palavras de ordem iam se somando àquelas palavras desconexas e inaudíveis. Sentia que cada uma das suas células aumentava de tamanho vertiginosamente. Seu corpo começou a estremecer intensamente. Tinha a impressão que ia explodir. Olhava para ele e já não o reconhecia. Seus braços já não eram braços. Olhava para eles e podia ver nódoas marrons. Nas pontas dos dedos brotavam folhas e flores. Nos seus pés, cada um dos dedos foi se transformando em longas e finas raízes. Repentinamente, ela não conseguia caminhar mais. Aquelas raízes foram penetrando o asfalto, impedindo que ela se movimentasse. Começou a ficar transtornada. O que era tudo aquilo? Ela foi assumindo dimensões que ela mesma não reconhecia. Braços e pernas, ou aquilo em que se transformaram cada vez maiores. Tentou olhar para sua barriga. Ficou chocada. Tinha agora no lugar da barriga um enorme corpo celeste. Com a barriga transparente era possível ver rios, lagos e florestas. Habitando aquele ventre. Sentiu uma paz inexplicável, como se estivesse a serviço de um bem maior. Lembrou daquele calor ardente, sentido minutos antes. Seriam seus pensamentos? Sobre isso jamais saberia. Suas raízes a impediram de qualquer movimento, por menor que fosse. Pôde sentir que todos estavam ao seu redor, usufruindo de sua sombra e de sua beleza. Sentiu-se confortada. Lembrou-se de sua bisavó. Estava ali para dar passagem a uma nova vida, uma nova gente, uma nova sociedade. Fim deste ato. Pode abrir os olhos. Caro ouvinte, você está no ato UNU. Feche os olhos e boa viagem. A mãe coube parir. A barriga do mundo estava ali, circular, quilométrica, cheia, infinita. Todas as guerras, todos os crimes, o perdão, as tentativas de reconstrução, o primeiro passo do homem na lua, a queda da Bastilha, o nascimento de Cristo, os 3 reis magos, as pedras em direção à cruz, bruxas queimando vivas, mulheres trancadas em conventos, a peste bubônica, o naufrágio do Titanic, o encontro com alienígenas, a queda do Muro de Berlim, a muralha da China, Hiroshima desabrochando numa explosão,
A beleza do brilho radioativo, a sua pele, a minha, 1001 noites de amor e de violência. Um abraço, o sorriso sem dentes, a gargalhada do mundo, o abismo, o pôr do sol, a descoberta do planeta gasoso, a privatização das nuvens, os Beatles, um cafezinho na caverna de Platão, um milharal, um pé que dá mais mangas do que conseguimos comer, um chá de ervas eternas e azuis, cintilantes, um chá de estrelas, os ossinhos das crianças que estão longe da mangueira que dá mangas, a fome, a grande fogueira do mundo, as fases da lua, a mentira sobre Deus, o tempo, as verdades, a música, campos de concentração, os seus ossos e os meus, o cheiro de queimado, nossos cabelos, as 4 patas de cada cavalo, as cruzadas, minha bandeira, sua bandeira, aquele que nasceu fora de todos os berços, descoberto, mãos que não tocam o que seguram, o espaço entre nós, o medo, o vírus, o golpe, lâmpadas quebram mulheres, Marielle, presente, passado, futuro, os quartos vazios do prédio onde ninguém mora, os porta-retratos quebrados, o tempo retirando a bala as pessoas de dentro do prédio onde ninguém mora, o prédio que clama por ser habitado, os berços que clamam por crianças, as mangueiras clamando por estômagos vazios, os ouvidos clamando, chamando por um eu te amo, as bocas clamando, os rins, os órgãos, os músculos da memória, a chama, a água quente nas costas em carne viva, cicatrizes, um apagão, a pele negra, amarela, vermelha, branca, o túnel no fim da luz, neblina, nossos olhos. Na barriga do tempo, estilhaços de vida tomaram forma e passaram pelo portal. O meio das pernas, a mãe, o pai. Aquilo que tem no meio deles e todas as vezes em que nos pusemos por entre as pernas do mundo tentando renascer. Estava feito. O que acontece daqui para frente não pode ser entendido ainda. Imagine que somos neandertais tentando entender sobre logaritmos da internet. Quando o pulo parecia precipício, um raio caiu em uma árvore. A árvore de pé em chamas parece gritar um enorme trovão. Uma voz foi ouvida por todas. Essa voz nunca tinha sido ouvida e de repente, depois do trovão, uma voz foi ouvida por todos. Cada um ouviu a sua própria voz falar. Ami Aamana. Fim deste ato. Pode abrir os olhos.